Thaís Urel é casada com o pastor João Urel e é mamãe amorosa do Tito e do Theo. É formada em arquitetura e teologia, com ênfase em educação cristã. Além disso, é coautora do livro Empoderadas, Repensando Nossa Fonte de Poder. E atualmente tem servido com dedicação à Igreja Red, localizada em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Recebam com muita alegria Thaís Urel. Olá, queridas, tudo bom? Pedi para vocês irem se ajeitando. Eu sei que pós-almoço é um momento difícil, né? Dá aquela sensação, aquela vontadezinha de tirar uma soneca, de descansar. Mas eu peço que vocês fiquem aí firmes e fortes comigo. Vamos aproveitar esse momento, tempo precioso que Deus separou para nós, estudarmos a palavra do Senhor, voltarmos os nossos corações para Ele. Que privilégio, né? Ter um dia como mulheres para a gente pensar a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para o ser mulher. Que bom estar aqui. Boa tarde. Tudo bem? Então tá bom. Gente, é uma delícia voltar aqui na Memorial. Essa igreja fez parte da minha história, da minha vida. Quando eu estava no último ano do seminário, eu tive o privilégio de passar um ano aqui trabalhando, fazendo estágio, aprendendo com uma igreja tão viva, tão bíblica, tão temente ao Senhor. Então, voltar aqui traz um quentinho no coração, né? Uma alegria, que gostoso estar aqui. E que privilégio hoje poder voltar com essa responsabilidade de compartilhar a palavra do Senhor. A minha conversa com vocês aqui hoje é sobre feminilidade, sobre nós buscarmos no Senhor tudo que nós precisamos para resgatar uma feminilidade que tem sido extremamente atacada. São muitas as vozes que nós ouvimos hoje. Muito se fala sobre a mulher, sobre o poder da mulher, a emancipação da mulher, a luta das mulheres. Eu já vi meninas de 10 anos tendo aula na escola sobre a luta das mulheres. Então, muito tem se falado. Muitas vozes têm gritado alto para nós ouvirmos, para ditar o que nós temos que fazer, como nós devemos viver, pelo que nós temos que lutar, pelo que nós temos que brigar. E no meio dessa confusão, no meio desse caos, no meio dessa bagunça, dessa gritaria, será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Será que nós temos buscado na palavra de Deus a vontade dEle para as nossas vidas? Será que a gente tem conseguido discernir o que é voz do Senhor? A gente tem tido coragem para ouvir a voz do Senhor e viver pelo Senhor na contramão de tudo que o mundo tem falado a nosso respeito? Queria te convidar, esse é o meu convite para você hoje. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre o que é ser mulher, sobre como buscar na palavra do Senhor tudo que a gente precisa para viver esse chamado. Ser mulher é um chamado. Deus te criou mulher com um chamado para expressar a glória dEle através da sua vida sendo mulher. E como isso tem sido atacado. Nós vamos conversar sobre a redenção da feminilidade. E meu tema aqui hoje eu chamei de os 3 espelhos. Fazendo link com a conferência, está ali para a gente pensar um pouquinho. Por que os 3 espelhos? O que são esses 3 espelhos? Eu gosto da imagem do espelho, da ilustração do espelho, porque ela reflete exatamente o que a palavra de Deus quer dizer quando ela diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Quando você olha no seu espelho, provavelmente antes de vir para cá hoje, você se arrumou na sua casa, você se olhou na frente do espelho, você passou uma maquiagem, você penteou o seu cabelo. O que você vê no espelho? É você que está no espelho? Não é você, mas é uma imagem perfeita de quem você é, certo? A imagem não é você, mas ela reflete exatamente quem você é. Essa é a ideia de Deus quando Ele nos criou. Quando Ele criou a humanidade, Ele queria que nós fôssemos todos reflexos perfeitos, nítidos, num espelho perfeito de quem Ele é. Reflexo, não o próprio Deus, mas um reflexo perfeito de quem Ele é. E Ele soberanamente decidiu refletir a si próprio, criando homem e criando mulher. Então, esse seria o nosso primeiro espelho.
o espelho perfeito, o espelho criado. Mas o que aconteceu? Esse espelho foi manchado. E esse vai ser o nosso segundo espelho. E o terceiro espelho é o espelho restaurado. O espelho foi manchado pela presença do pecado e nós sofremos com as consequências disso. Nós sofremos com um mundo que vive a devastação criada pelo pecado por todos os lados. Mas em Cristo Jesus, nós podemos viver a restauração dessa imagem. Essa imagem permanece manchada, mas agora estando em Cristo, a gente começa a ter mais clareza, a enxergar, a resgatar essa imagem que foi impressa em nós. Ela está em nós, embora ainda ofuscada pelo pecado. Para a gente pensar sobre isso, a gente precisa conversar um pouquinho sobre cosmovisão. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas ela significa a forma com que você lê e interpreta e compreende o mundo ao seu redor. Todo mundo tem uma cosmovisão. Você olha para o mundo e você tem uma explicação do porquê as coisas acontecem, do porquê as coisas são o que são. Nós colocamos uma lente e por meio dessa lente a gente enxerga todo o resto. Eu tenho miopia, eu tenho 3 graus de miopia, então eu não enxergo nada. Eu preciso ou ficar de lente ou ficar de óculos. E para mim isso faz tanto sentido, porque se eu estou sem os meus óculos, se eu estou sem as minhas lentes, eu não enxergo. Eu olho e eu não vejo. Mas a partir do momento que eu coloco a lente, tudo faz sentido. Tudo tem mais clareza, tudo ganha sentido, tudo ganha o seu devido lugar. Essa é a ideia de cosmovisão. Nós colocamos uma lente e por meio dela nós compreendemos o mundo. E para nós, cristãos, e eu imagino que se você está aqui hoje, é porque você já entregou sua vida a Jesus, Ele redimiu a sua vida, Ele te trouxe para o reino dele de luz. É porque você é uma cristã. Se você ama Jesus, se você teve a sua vida transformada, então é a palavra de Deus que deve nortear quem você é. A palavra de Deus deve ser a base sólida e firme sobre a qual nós construímos a nossa vida. E ela tem todas as informações que nós precisamos para viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos ler, estudar, entender como que ela transforma a nossa realidade. A Bíblia, por si só, é uma cosmovisão. Ela nos concede uma lente. E por meio dessa lente, a gente entende o mundo ao nosso redor. E a gente vai projetar ali 4 elementos que definem para a gente o que é uma cosmovisão. Se você for ler a Bíblia, ela está contando uma história. Ela narra uma história do começo ao fim, de como Deus se relaciona com a humanidade. E tem 4 movimentos que guiam essa história: criação, a queda, a redenção e a consumação. A Bíblia conta para a gente, a Bíblia ajuda a gente a olhar para o mundo ao nosso redor e responder os questionamentos a partir desses elementos. Mas não é só a Bíblia que tem uma cosmovisão. As ideologias por si só, tantas filosofias que têm se levantado contra o conhecimento do Senhor, têm sua própria cosmovisão. E as pessoas, o mundo está desesperado para nos convencer, para transformar a nossa maneira de compreender o mundo. Mas se nós amamos ao Senhor, nossa firmeza, o nosso fundamento precisa ser a palavra. E a partir da Bíblia, a partir desses elementos, a gente compreende o mundo, né? Compreende tudo. Por meio disso aqui, entendendo essa lente, a gente começa a responder, por exemplo, de onde nós viemos? Por que nós existimos? Sabe aquelas questões existenciais que em algum momento da sua vida você vai se pegar perguntando, refletindo? A gente responde com a criação. A queda, o que deu errado? Porque é claro que o mundo não está funcionando como ele deveria ser. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? O pecado aconteceu. Né? Então, a queda, o pecado nos ajuda a entender o que deu errado. Qual é a solução para esse problema? Então, se está tudo errado, precisamos de uma solução. Jesus Cristo é a nossa solução. E a consumação, para onde a história está caminhando? A Bíblia nos responde todas essas perguntas. Então, a partir da palavra de Deus, nós olhamos o mundo e nós passamos a explicar e compreender e entender até mesmo melhor quem nós somos. E nós precisamos estar firmadas na palavra, para nós não sermos enganadas por todas essas outras vozes que têm gritado muito alto para tentar dizer quem nós somos. E aí, lembrando da palavra da Lucila, nós precisamos de coragem. Porque se posicionar vai demandar de todas nós coragem para a gente viver o que Deus quer de nós. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o espelho criado. O que é que Deus criou? Como Deus criou? Como nós nos encaixamos nesse plano perfeito de Deus? E Gênesis 1, 27 e 28 vai dizer assim:
Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gênesis 2:18. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Deus imprimiu em nós a sua própria imagem. Esse é o espelho perfeito. Tem um desenho ali de uma moça nitidamente refletida no espelho. Essa é a imagem perfeita. Deus nos criou, reflexo dele. Homem e mulher os criou. O único momento na criação que você vai ver o próprio Deus dizendo: isso não é bom, é aqui. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Deus não nos criou para caminharmos sozinhas. E isso vai além dos laços do casamento. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Adão e Eva foram criados iguais. Iguais em valor, iguais em dignidade, mas diferentes em função. Deus deu funções diferentes. E seria na vivência, no exercício dessas funções diferentes, que o próprio Deus seria refletido. Adão foi criado física e emocionalmente, de maneira a privilegiar o trabalho físico, a liderança e o cuidado da criação. A Eva foi criada física e emocionalmente, de maneira a privilegiar os relacionamentos e o cuidado das próximas gerações. Isso é tão vivo, isso é tão firme, que o nosso próprio físico reflete essa diferença de funções. Deus nos colocou aqui como co-administradores. Quem criou o universo, quem sustenta o universo é o Senhor. Mas Ele nos deu a bela função de, com Ele, administrarmos a criação, cuidando da terra e procriando, né? E propagando a espécie. E a partir, então, da complementaridade, homem e mulher, que se complementam, no que um é forte, o outro é fraco, no que o outro é fraco, a mulher é forte, e eles se complementam em funções, para então expressar uma unidade na diversidade que aponte para o próprio Deus. Essas funções, elas vão além do casamento. A vontade de Deus é sim, para que homem e mulher, na aliança do casamento, eles caminhem juntos, entendendo que um completa o outro. Mas além disso, era para que nós, como sociedade, a gente olhasse para o mundo, não como um campo de guerra, homens contra mulheres, mas olhar para o Senhor e ver que no homem e na mulher, na complementaridade das duas funções, está a vivência que Deus gostaria de nós, para que nós construíssemos em harmonia uma sociedade que fosse reflexo do próprio Deus. A identidade do homem, a identidade da mulher está impressa em seus físicos. Não apenas em seus físicos, mas, como a gente vai conversar depois, guarda essa informação, porque é muito importante a gente entender. A partir do nosso físico, a gente entende também que há uma identidade a ser vivida, que não pode simplesmente ser ignorada. Esse é o espelho perfeito. Esse seria o cenário ideal. Mas a gente sabe que não é assim. A gente olha aí fora e a gente vê que o mundo está em guerra, que os gêneros estão em guerra, que os gêneros estão sendo desconstruídos. E a verdade de Deus tem sido ofuscada. O que aconteceu? O espelho foi manchado. O espelho foi manchado pelo pecado. Lá em Gênesis 3, diz assim: a mulher, ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido, guarda essa palavra para, que a gente vai falar sobre ela, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar dela o seu sustento. Perceba como a punição, a consequência do pecado foi direto à responsabilidade de cada um, à identidade de cada um. O homem teve a sua punição expressa no cuidado da terra. A mulher teve a sua punição expressa na geração da vida. Coisas que eram para ser bênção e refletir o próprio Deus, foram manchadas e distorcidas de uma forma muito grave, muito severa. A gente conhece essa história de Gênesis, a tentação, né, a serpente, Satanás se usou ali da serpente para tentar a Eva. Mas acho que é importante a gente pontuar. Satanás, isso é Bíblia, minhas irmãs, Satanás não pode nos fazer pecar. Ele vai nos tentar. Mas a responsabilidade de nós termos virado as costas contra Deus é nossa, repousa sobre nós. E foi por isso que o próprio Deus disse quais seriam as consequências, tanto do homem quanto da mulher, por terem voltado as costas, por terem orgulhosamente decidido não obedecer ao Senhor.
E aí eu queria lembrar daquela palavrinha para, que está ali no versículo. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. No português fica um pouco complexa essa tradução, mas essa ideia, a palavra para, ela quer dizer contra. Então, leia assim, o seu desejo será contra o seu marido e ele a dominará. Isso aqui é consequência do pecado. O que isso significa para nós hoje? Isso quer dizer que há um impulso natural na nossa natureza humana e corrompida de sermos opositoras do nosso marido, de sermos contra o nosso marido, de sermos contra os homens em geral. Por causa do pecado, a mulher vai sentir no seu próprio coração o impulso de enxergá-lo como um inimigo, de competir com ele, de usurpar o papel dele, o lugar que é dele, a liderança dele, de tomar o controle, de fazer a sua vontade acontecer. Por mais que uma esposa ame o seu marido, ela vai olhar para o seu coração pecador e ela vai enxergar esses impulsos naturais pulsando muito fortemente no seu coração. E o texto fala também dos homens. Fala ali, né? O seu desejo será contra o seu marido e ele a dominará. Isso aqui também é consequência do pecado. Por causa do pecado, o homem se torna um dominador da mulher. Né? O seu desejo agora, corrompido pelo pecado, será dominá-la, será se aproveitar dela. Adão foi omisso em proteger a sua esposa no momento que Eva tomou o fruto. Foi de Adão que Deus cobrou o fato deles terem pecado, porque a ordem foi dada para Adão, e era para Adão ter cuidado da sua esposa. E de alguma maneira ele foi omisso a essa responsabilidade. E a hora que Deus cobrou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Apontou o dedo para ela. A culpa é dela, Deus. E já começava ali a primeira expressão pecaminosa dessa consequência que Deus está falando para eles. Por causa do pecado, o desejo então do homem seria dominar a sua esposa. O que a gente está vendo aqui? Esse modo de pensar, essa natureza que vai contra o outro, a mulher contra o homem contra a mulher. Esse modo de pensar corrompido e distorcido era o começo do que hoje nós conhecemos como feminismo e machismo. Não é algo de hoje, não é algo do nosso século. O que motivou esses movimentos e essas brigas tão ferrenhas que a gente vê aí fora, começou há muito tempo atrás. Começou lá no jardim. A corrupção, a distorção do plano perfeito de Deus tem nos levado às guerras. Tem nos levado a nos opormos um ao outro. Essa guerra entre sexos, essa guerra entre gênero. Isso é consequência do pecado. Isso é maldição. É uma rebeldia contra Deus que se reflete hoje no relacionamento entre homens e mulheres. Não apenas na família, o que também é bem evidente para a gente, mas também na sociedade, que também está por todos os lados. E aqui eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o feminismo. Né? Feminismo e evangelho. Será que é possível conciliar essas duas visões? É possível que feminismo e evangelho caminhem juntos? Será que eles enxergam da mesma maneira o mundo? E eu vou te explicar por que não. Lembra que eu falei que as ideologias também são uma cosmovisão em si próprias. As ideologias nos oferecem uma lente. Né? A Bíblia, o evangelho, nos apresenta uma lente, uma maneira de entender o mundo, que é contrária à que as ideologias nos apresentam. Então, por exemplo, se a gente pegar os problemas que hoje fazem parte, né, da luta das mulheres, se a gente conversar sobre estupro, casamentos abusivos, sobre a morte por uso de força dos homens, são problemas reais. É a sociedade gritando, há pessoas sofrendo, há mulheres sofrendo que estão gritando por socorro. Como é que a gente faz? Como é que a gente enxerga isso? O que o feminismo faz? O feminismo olha para isso e fala, o problema é do homem. O problema é a sociedade moldada a partir do homem. O problema é a sociedade patriarcal, o problema é o machismo, o problema está num gênero. O gênero masculino é sempre o opressor, o gênero feminino é sempre o oprimido. É uma lente, é uma maneira de entender e de interpretar a realidade. Então, essa é a queda. Essa é a queda para a lente do feminismo. Foi isso que deu errado para o feminismo. E qual que é a redenção, então? A redenção é o empoderamento da mulher. A mulher deve buscar dentro de si o poder para ser quem ela precisa ser, para se emancipar, para ser autossuficiente, para não precisar depender de homem nenhum. Para que ela mesma possa se bastar. E sozinha conquistar os seus desejos, passando por cima de quem for. Sua carreira, sua independência financeira. Então, esse empoderamento seria a redenção da mulher. E não apenas isso, o igualitarismo. Essas funções que a gente conversou ali,
O feminismo está tentando arrancar. Fala, não tem função diferente, as funções são iguais. Então, eles equiparam, eles colocam lado a lado, falando, não existe diferença de função. Isso que é a queda. O que a gente precisa fazer como mulheres para resgatar a mulher e a autossuficiência da mulher é dizer, não temos diferença de função. Sabe qual que é o perigo disso? Se você diz que não tem mais diferença de função, não faz mais diferença se é o homem ou se é a mulher que tá fazendo. Se não tem mais diferença em quem está fazendo, você está mexendo na identidade. Você está dizendo que não tem mais identidade. Todo mundo pode fazer tudo. E sabe qual que é o caminho certo dessa lógica? Daqui a pouco começa a se questionar. Se não tem diferença de função, não tem diferença quem está fazendo. Não faz mais diferença se é homem ou se é mulher. Se eu começo a questionar funções, eu começo a questionar também sexualidade. E é por isso que o feminismo e o movimento LGBT caminham muito próximos. Porque eles têm questionamentos iguais, eles têm pautas que se assemelham. Porque você começa a questionar o gênero, porque o feminista está falando, não tem mais diferenciação, é tudo igual. E aí a gente começa a ver os perigos desse modo de pensar. E por isso que a ideologia de gênero está vindo com tanta força. O que é a visão que o Evangelho nos apresenta? Qual que é a queda? O que aconteceu? O pecado. O pecado distorceu tudo, o pecado estragou tudo. O pecado fez do homem um opressor? Sim. Mas o pecado fez da mulher também uma opressora. Há mulheres que cometem atrocidades. Não é porque ela é mulher que ela é vítima sempre. Não é porque ela é mulher que ela vai ser sempre inocente e sempre o alvo da sociedade machista. O machismo existe e também a disfunção do plano de Deus. Mas o feminismo não é a resposta para essa distorção. É uma resposta igualmente distorcida. A gente precisa olhar para esse mundo em caos lá fora e entender, todos estamos debaixo do pecado. Todos temos a potencialidade de oprimir outros, de fazer o mal contra outros, de machucar. Você como eu, nós somos pecadoras. E o nosso pecado machuca outros, e o pecado de outros nos machucam. Essa é a dinâmica de um mundo afundado em trevas, de um mundo afundado em pecado. E é daqui, é dessa realidade de escuridão que o Senhor está nos resgatando em Cristo. E é por isso aqui, por esse quadro muito simples, que eu te digo que feminismo e cristianismo não têm possibilidade de caminhar juntos. A forma de enxergar o mundo, a forma de ler a realidade é completamente diferente. E não há nenhuma solução, não há nenhuma redenção para nós que não esteja em Cristo Jesus. A nossa redenção está em Jesus. Para nós mulheres, Ele resgata a nossa dignidade, Ele resgata a nossa feminilidade. E esse mesmo Jesus é a esperança para os homens, que resgata essa masculinidade que precisa voltar ao temor do Senhor. Porque toda a consequência ruim que a gente viu também é em função da distorção do que os homens têm vivido. Eles não têm vivido o que eles foram chamados para ser. Assim como nós também não. E nós precisamos resgatar isso em Cristo. A nossa redenção é Cristo. E isso não faz sentido para ideologia nenhuma. O nosso maior problema é o pecado. E isso não faz sentido para ideologia nenhuma. Então, em Cristo, nós temos a nossa dignidade restaurada, a nossa dignidade resgatada. Existe um problema real, mas ele está sendo lido e respondido de maneira errada. E é também por isso que nós, como igreja, precisamos nos movimentar, porque nós somos o reflexo aqui de um Deus de justiça. Nós precisamos lutar pela justiça, para essas questões que eu mencionei aqui, por exemplo, e nos posicionar legalmente dentro da sociedade e firmar movimentos que deem voz e acolham essas mulheres que estão sofrendo. Mas não é levantando uma bandeira que é contra o conhecimento do Senhor. Não é assumindo uma bandeira de uma ideologia que vai trazer redenção. É porque Jesus me resgatou, que eu posso olhar diferente agora para os que sofrem, e estender a mão e acolher. Essa é a vontade de Deus para nós. E aí eu queria ler 2 textos com vocês, para a gente pensar no que eu falei agora sobre feminismo e evangelho. Né? 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim: embora sejamos humanos, nós não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo.
Olha o começo do texto. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Isso aqui é uma luta espiritual. E a guerra está acontecendo na sua e na minha mente. Contra o que nós estamos lutando? Contra as fortalezas do raciocínio humano. Contra os falsos argumentos. Contra as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. O feminismo é uma dessas opiniões arrogantes. É um desses falsos argumentos, desse raciocínio humano depravado que tem se levantado contra o conhecimento do Senhor. E se nós não atentarmos para isso, nós vamos simplesmente nadando conforme a maré e não nos posicionamos. Não estamos sendo reflexo daquele que nos chamou para a sua luz. E o próximo texto que eu queria ler, Romanos 12, de 1 a 2, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Aí ele vai dizer, olha aqui, a parte prática. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem... Ou seja, tem uma parte nesse processo que cabe a você e que cabe a mim. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável vontade, perfeita vontade de Deus. A gente fala muito desse versículo, mas será que a gente considera o todo? Você tem lutado para ter o seu modo de pensar transformado pelo Evangelho? Você tem enxergado, entendido o mundo da maneira que Deus quer que você enxergue? E aí eu trouxe aqui para vocês, rapidinho, é o livro que eu tive o privilégio de escrever com uma amiga, a Lindsay. E a gente viu esse clamor, essa necessidade, essa urgência de conversar sobre isso. Porque esse modo de pensar que não tem se posicionado, que tem ido conforme a maré, está sendo infiltrado nas igrejas sem que a gente perceba. E hoje eu já acho que o perigo nem é tanto o feminismo propriamente dito, mas o modo de pensar do feminismo que já foi absorvido pela cultura. Nós temos tido pensamentos que são fruto do movimento feminista e a gente nem sabe disso. E a gente tentou falar isso para começar pela nossa capa. Eu não sei o que você conhece do movimento. Está ali, tá? Imagina essa capa de ponta cabeça, que eu sei que é pequenininho. Esse símbolo aqui, dessa forma... Ele é o símbolo do empoderamento feminino para o movimento feminista. É o símbolo da biologia para a fêmea, né, que é o círculo com a cruz embaixo. E elas colocaram uma mãozinha assim, representando a força. Então, isso aqui para o feminismo é o empoderamento. É essa busca da mulher pela sua própria capacidade de se emancipar socialmente, se posicionar socialmente. O que a gente fez? A gente virou esse desenho de ponta cabeça. E o que a gente tem aqui? A cruz de Jesus nos dando a força. Essa é a premissa do nosso livro. Nós não somos empoderadas porque haja... Amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós não somos empoderadas porque haja algum tipo de poder em nós, porque haja algum tipo de capacidade em nós, mas porque o Senhor nos capacita a ser o que Ele quer de nós. Esse empoderadas não é o que o movimento feminista está dizendo, mas nós somos empoderadas no sentido que nós recebemos poder do Espírito Santo para nós sermos quem Deus quer que nós sejamos. Amém? Amém. Isso é lindo, isso é lindo. Isso é vontade de Deus para nós. E aí então nós temos esse espelho que está sendo limpo, que está sendo restaurado. A nossa imagem está começando a aparecer novamente. Nós estamos começando a enxergar, o meu olho está aqui. O meu cabelo está aqui. Essa imagem, esse espelho que estava manchado, está começando a ser limpo pela presença de Cristo em nós, pela ação de Cristo em nós, pelo ministério de Cristo em nós, e nos transformar e nos moldar a sua imagem e semelhança. E aí eu quero ler com vocês Tito 2, de 11 a 13, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus veio para nos resgatar. Ele manifestou a sua graça salvadora que está disponível a nós. E olha que importante, a sequência do texto, ela nos ensina
ensina a mudar a nossa vida. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ela nos ensina a nos posicionarmos contra esses argumentos arrogantes que se levantam contra o conhecimento do Senhor. E ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Sabe o que isso quer dizer? Que o seu jeito de viver, o seu modo de viver, tem tudo a ver com a fé que você professa ter. O jeito que você vive na sua casa, quando você é sem máscara, sem ninguém mais, quem você é, quando ninguém mais está olhando, ou dentro do seu convívio mais íntimo, Deus quer que ali a transformação que Ele opera no seu coração seja sentida. O seu modo de viver tem a ver com a fé que você professa. Essa carta de Tito é muito especial. Meu filho mais velho chama Tito por causa desse texto que nós lemos aqui. Por causa dessa graça maravilhosa que se manifestou. Mas Paulo escreveu essa carta e tem um argumento acontecendo aqui. É importante a gente entender isso quando a gente lê a palavra de Deus. Não são textos separados. Existe um argumento. Um pouquinho antes da gente ler o que a gente leu aqui, ele diz assim, em Tito 1, de 15 a 16. Mas para os corruptos e descrentes nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. De novo, a fé que você diz ter tem tudo a ver com o seu modo de viver, com o que você acredita e com o que você pratica. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Olha o que o texto está falando. Tem gente que afirma amar a Deus, mas nega a Deus pela sua forma de viver. Se isso acontece, tais pessoas são mentirosas. Porque se o meu modo de viver não é transformado pelo Evangelho, então eu estou enganada ao dizer que eu amo ao Senhor. E na sequência desse texto, Paulo vai deixar muito prático para a gente. Já que ele está falando de modo de viver, ele vai explicar o que é isso. Eu estou falando de modo de viver, mas está muito subjetivo. Vamos deixar isso aqui prático? Vamos entender, mulher, como no seu dia a dia, o seu modo de viver precisa espelhar o Senhor, como essa imagem precisa ser limpa, pouquinho a pouquinho, como você precisa deixar esse espelho muito limpo no seu dia a dia, por meio do seu modo de viver. E aí Paulo vai falar para os homens, vai falar para as mulheres, vai falar para os jovens, para os empregados, para os patrões. Mas nós vamos focar aqui no que ele falou para nós, para as mulheres. E o Paulo diz assim em Tito 2, de 3 a 5. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. De novo, modo de viver, tá? Viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido, e assim não envergonharão a palavra de Deus. Tem sido muito difícil ler esse texto hoje em dia, e eu acho que vocês sabem por quê. Muito do que a gente lê aqui, muito do entendimento do que a gente lê aqui, tem sido distorcido pelo mundo. E isso tem servido para muitas mulheres olharem para o Evangelho e falar, não, isso não é para mim. Não, isso aqui não é para mim. Mas nós precisamos de muito, mas muito temor quando nós lemos a palavra de Deus. Porque isso aqui foi o que o próprio Deus deixou para nós. Isso é instrução para nós. Deus está falando que o seu modo de viver tem a ver com a sua fé. Não é eu creio e vivo como eu quero. Há um modo de viver que espelha o Senhor, que aponta para o Senhor. Isso é palavra de Deus. Não tem como a gente arrancar esse texto da Bíblia e dizer, não, isso aqui não é para hoje. O mundo mudou muito. Não. A palavra de Deus permanece para sempre. O mundo pode mudar, as coisas podem ser transformadas, mas a palavra de Deus, a verdade de Deus é única. É onde nós precisamos fundamentar as nossas vidas. Então, o que a gente precisa quando a gente lê a palavra de Deus e tem um texto que não caiu bem, não é bem assim, a gente precisa, no mínimo, de temor, de entender que por estarmos no mundo caído, a nossa mentalidade pode estar tão influenciada a ponto de a gente ler e não entender o que Deus quis dizer. Então eu quero passar trecho a trecho com vocês, quero falar hoje rapidinho, sobre 5 marcas de uma feminilidade redimida, da vontade de Deus para nós como mulheres, de um modo de viver que resgata essa feminilidade projetada pelo Senhor, que aponta para o Senhor, e como nós podemos glorificá-lo, então, com essa mudança no nosso modo de viver. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês, sabedoria. O texto começa dizendo ali, né? Não devemos ser caluniadoras.
E eu queria atentar aqui para a gente pensar na sabedoria no falar. Mulher fala, né? A gente gosta de falar. E eu sei também que a gente é difícil. Não precisa muito para lançar um comentário meio indigesto, meio venenoso. Ah, não gostei da mulher, não fui com a cara. Ah, é bonita demais, tem que achar algum defeito. A gente precisa cuidar do que a gente fala. Provérbios vai dizer que as nossas palavras têm poder de vida e morte. O que a gente fala tem influência sobre as pessoas. A gente, com a mesma boca, Tiago vai dizer, com a mesma boca que a gente abençoa, a gente amaldiçoa. Que coerência que tem nisso? Nós precisamos do temor do Senhor naquilo que nós falamos. Provérbios também diz que até um tolo se passa por sábio quando guarda o silêncio. Ou seja, há momentos que o seu silêncio vai glorificar mais a Deus, se suas palavras não forem para edificar e transmitir graça. Nós precisamos ter sabedoria naquilo que nós falamos. Segundo ponto, sobriedade. O texto diz ali, né? Nem beber vinho em excesso. A ideia do vinho aqui, e Paulo vai usar essa ilustração em outros textos bíblicos, em Efésios, por exemplo, é como algo que te consome, algo que te domina, a ponto de interferir nas suas decisões, o seu modo de pensar, de ter uma vida equilibrada. Em Efésios, por exemplo, ele contrapõe isso com o Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Porque quando alguma coisa que não seja o próprio Deus me consome, me domina, eu passo a viver não guiada pelo Espírito, mas guiada por pelo que eu me deixo controlar. E aí a gente não tem só vinho, a gente pode falar da comida. Quanto a comida nos consome. A gente pode falar das nossas emoções. Quantas vezes a gente não agiu de forma insensata, porque a gente se deixou consumir por alguma emoção do momento. Nós precisamos desse equilíbrio, dessa sobriedade que vem do domínio do Espírito Santo em nós. O terceiro ponto que eu queria dizer é suporte. Ali vai dizer, né? As mulheres devem instruir as mulheres mais jovens, amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza. Essa dinâmica de ser suporte uma para as outras. Nós somos chamadas a cuidar uma das outras, a estarmos juntos, a caminharmos juntos, a apontarmos para o Senhor. E não é a ideia de mulheres mais velhas, por exemplo, você pode ajudar alguém que seja mais nova na fé do que você. Alguém que talvez não conheça tanto quanto você da caminhada com Cristo. Mas a ideia é que a gente seja de suporte, vida na vida. É a sua vida compartilhada com a vida de alguém. É caminhar junto. Dentro do entendimento cristão, da comunidade da fé, não existe aquilo, está pagando minhas contas para dar pitaco na minha vida? Muito pelo contrário. É a gente olhar para a nossa irmã e falar, o que você está vivendo? O que você precisa que eu te ajude? Vamos caminhar junto. O que você tem carregado? Quais são os seus fardos? Vamos orar juntas. Isso é ser suporte, isso é vontade de Deus para uma comunidade de fé equilibrada e que reflete a imagem dele. E por último, e talvez o mais... tem mais dois ainda. O próximo é serviço, a trabalhar no lar e a fazer o bem. A ideia aqui não é que você não possa trabalhar fora. Mas a ideia do texto é que nós não estejamos tão ocupadas do lado de fora que a gente negligencie o que está dentro. Que a gente não se deixe consumir pela vida do lado de fora, a ponto de perdermos o nosso lar, que é o nosso primeiro ministério. A ideia, o entendimento bíblico do servir por amor, do se doar por amor, tem sido perdido nos dias de hoje. Tudo é sobre o quanto custa, tudo é sobre o retorno financeiro. E quando a gente olha para o próprio Jesus, tudo que a gente vê ele se doando, sem esperar nada em troca. E o nosso lar é o lugar mais didático do Senhor para a gente aprender a viver essa dinâmica. É um lugar onde nós precisamos depender do Senhor para sermos humildes, para perdoar, para pedir perdão, porque ali os conflitos mais profundos acontecem, mas também é um lugar onde a graça de Deus precisa superabundar. Então, esse servir no lar é um presente do Senhor para que a gente aprenda, para que a gente seja humilde. Eu li um trecho de um livro que disse certa vez: o amor escondido despedaça o ego. Sabe aquilo que você faz que ninguém vê? Sabe quando você faz algo e ninguém elogiou, ninguém falou? Eu tenho um bebezinho que agora vai fazer 2 anos e ele teve muitas dificuldades com dormir. Eu acordei muitas e muitas vezes à noite.
E no começo eu ficava irada, eu ficava brava, não aguentava mais acordar, até que Deus me trouxe isso à mente. Ninguém estava vendo eu acordar lá de madrugada. No dia seguinte, as expectativas sobre mim, as minhas demandas continuavam as mesmas. Mas as madrugadas, muitas vezes foram em claro. E eu precisei me lembrar disso. Aquele era o lugar onde Deus estava despedaçando o meu ego, trabalhando a humildade em mim, para que esse então fosse um solo fértil onde o Senhor age. Deus age em corações humildes e quebrantados diante dele. E às vezes nós precisamos ser quebrados pelas circunstâncias da vida. E por que não, nessa dinâmica de servir por amor, sem esperar nada em troca, para a glória do Senhor, não para a glória dos homens. Quanto nós temos perdido desse servir por amor dentro de casa, porque a gente tem terceirizado tudo. Eu não estou dizendo que você não possa delegar funções para os seus filhos, ensiná-los a trabalhar em casa também, dividir cargas com o marido. Eu só estou dizendo, não perca a vontade de Deus, o plano que Deus tem ali dentro do lar, de preparar o seu coração para entender o que Ele quer que você seja. E por fim, e aí sim, eu acho que é o mais difícil hoje, é falar de submissão, né? E ali, ser submissas ao marido. Gente, isso é vontade de Deus, isso é palavra de Deus. Não tem como a gente tirar o termo submissão da Bíblia, ele não aparece só aqui, ele aparece em outros lugares. Se você olha para isso e sente algo indigesto, talvez tenha um modo de pensar desse mundo que já tenha contaminado seu coração. No plano de Deus, ser submissa não é ser capacho, não é ser inferior, não é ser depreciada, não é ser apagada, não é diminuir para que o homem seja mais importante em cima de você. Muito pelo contrário. Se a gente acha que é isso, então a nossa fé é incoerente. Porque como assim um Deus que me tirou do meu pecado, que me resgatou com tanto amor, que me transformou, que me deu vida, um Deus de amor e bondade, como assim um Deus que eu creio que é bom, seria capaz de colocar sobre mim uma função que me depreciaria como mulher? Se eu acredito nisso, há incredulidade no meu coração, porque eu estou dizendo que o Senhor não é totalmente bom. O que nós precisamos? Olhar para a palavra com temor, entender, Deus, então me diz, qual que é a tua vontade para mim, sendo submissa? O Senhor pensou perfeitamente no seu plano, ao criar homem e mulher, que a submissão fosse um meio pelo qual a mulher seria protegida. A submissão é a provisão amorosa do Senhor para a proteção da mulher. A ideia é que o seu marido, o homem, fosse um muro de contenções. Eu já morei em Santos, nosso ministério foi lá por um tempo, e tinha várias partes da cidade, tinha esse muro muito largo, onde em momentos, períodos de ressaca, a água batia muito forte. Mas a cidade não sentia, porque o muro era tão reforçado, tão forte, que apenas alguns respingos caíam na cidade. Essa ideia, essa é a ilustração para a submissão. É como se o homem se colocasse à frente da mulher, e a mulher se colocasse atrás, e ele falasse assim, deixa que eu aguento o tranco, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger. Não é lindo? E como isso tem sido distorcido, como isso tem sido atacado. Os homens precisam resgatar esse papel de protetor, mas as mulheres também precisam pôr o pé no freio, talvez dar um passo para trás e resgatar esse papel de submissão. Lembrando que isso diz respeito à própria identidade dela diante do Senhor. Queria projetar uma listinha aqui. Aqui a gente não vai ler, são muitos termos, mas eu peguei todos os textos bíblicos que falam especificamente sobre mulher. E eu listei aqui as características. Essas seriam as características que, como mulheres, nós precisaríamos buscar do Senhor. Buscar força no Senhor para o resgate da nossa feminilidade. É buscar isso. Mas isso aqui não é tão bonito de ser pregado. Você não vê as pessoas falando da mulher buscando esse tipo de atitude. Normalmente a gente escuta de Provérbios 31, que é uma mulher maravilhosa, que é elogiada por todas. Mas Provérbios 31 está falando ali da personificação da sabedoria. Se a sabedoria fosse uma mulher, ela seria dessa forma. Esses textos aqui são mais intragáveis, são mais difíceis. Para viver isso aqui, o solo do nosso coração precisa estar muito batido, muito trabalhado. Para a gente se despir de todos os nossos argumentos, nosso orgulho, e falar, Deus, me molda, porque eu não consigo ser isso aqui. Eu não sou, a Thaís não é isso aqui. Mas eu preciso lutar todos os dias para resgatar a feminilidade, para a redenção da feminilidade, para viver a imagem que Deus imprimiu em mim, mas está apagada, está manchada pelo pecado.
Citando a frase do Piper, para a gente caminhar para o final. A verdadeira feminilidade é um chamado distinto para demonstrar a glória do Filho, de maneiras que não seriam demonstradas se não houvesse feminilidade. Se não houvesse feminilidade, Deus não seria glorificado da forma que Ele quer que você o glorifique, ao se submeter à vontade dEle. E o que a gente tem de consolo é que nada do que o Senhor pede de nós é para ser vivido na força do nosso braço. Mas Ele nos dá de si. Ele nos empodera nele. A força é dele. A força vem do Senhor para nos capacitar a ser o que nós não somos naturalmente. O chamado a seguir Jesus é um chamado de morte. O chamado a seguir Jesus é tomar a cruz. Cruz é morte. É a gente abafar, é a gente afogar, é a gente matar a nossa carne, o nosso orgulho, para que a gente possa então ser moldada à imagem de Cristo. Lembrando do texto de Tito que nós lemos, a graça nos ensina, a graça nos transforma. E a conclusão desse texto é: assim não envergonharão a palavra de Deus. Sobre mim e sobre você repousa a responsabilidade de falar para esse mundo perdido, sem padrão de verdade, que vale a pena viver a palavra do Senhor. Que nós somos redimidas e isso tem a ver com o nosso modo de viver, com a transformação do nosso modo de viver. Para você dar uma acordadinha, eu queria que você pegasse na sua sacolinha, tem um papel aí, dobrado, um papel cinza. Eu queria que você abrisse esse papel, se juntasse com mais 2 mulheres. Faz um grupinho de 3, eu vou dar um tempo curto, tá, gente? A gente não tem muito tempo. Alguns minutinhos. E eu queria que em uma frase, converse aí com as meninas. Eu sei que a gente gosta de conversar, tá? A ideia agora não é bater papo. Mas escreve aí, descreve em uma frase algo que te marcou em cada um desses espelhos. Qual é essa imagem de Deus que Deus pede de nós? Essa expressão nítida. O que aconteceu? Como que o pecado manchou? E por fim, como que isso tem sido restaurado? O que Deus tem feito e talvez até feito na sua vida? Eu vou dar alguns minutinhos para você e a gente vai encerrar. Para acordar um pouquinho. Mais 3 minutinhos, tá, queridas? É pouco tempo, eu sei.
último minutinho. Corre aí para escrever. Vamos terminando. Queria que você guardasse esse papel como um memorial do que nós conversamos aqui, como um lembrete da vontade de Deus para você, mulher, desse resgate da feminilidade que Ele coloca ao alcance das nossas mãos, uma vez que nós estamos em Cristo. Para a gente terminar, eu queria projetar aqui na tela uma imagem. Eu acho essa imagem muito especial. É a Eva sendo consolada por Maria, Maria grávida. A Eva, que foi a progenitora de gerações e mais gerações corrompidas pelo pecado. A Eva que viu nos seus filhos, viu em si própria e nos seus filhos gerados a diferença que o pecado, a maldição que o pecado ocasionou na sua vida, como isso transformou a sua mente. Ela foi essa mãe de gerações e gerações corrompidas, sendo consolada por Maria, de cujo ventre viria a salvação do nosso mundo. O ventre de Eva, infelizmente, foi um instrumento de corrupção, mas o nosso consolo veio do ventre de Maria. A nossa redenção veio de Jesus Cristo. E essas mulheres se consolam. Esse consolo é para nós hoje. Esse consolo em Cristo está disponível a nós. Deus sempre resgatou a dignidade das mulheres. Deus usou o ventre de uma mulher para trazer a redenção do mundo, para trazer a glória, a transformação das nossas vidas, para nos trazer de volta para Ele. Que nós sejamos consoladas por isso, por essa redenção em Cristo Jesus, e que o nosso modo de viver aponte para Ele todos os dias. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pela Tua palavra, meu Deus, como é especial abrir a Tua palavra e entender tudo que o Senhor tem para nós, tanto a nos ensinar. Nos ajuda a ver, Deus, esse plano de redenção acontecendo do começo ao fim. Se não fosse o Senhor vir até nós, Deus, nós estaríamos perdidos, porque nós não temos como chegar ao Senhor. Mas o Senhor, na Tua vontade perfeita, decidiu vir até nós para nos resgatar da nossa condição de desespero, de pecado, Deus. Obrigada, meu Deus, porque essa graça está disponível a cada uma de nós aqui. E o Senhor tem algo muito especial em resgatar a nossa feminilidade, Pai. Eu conheço meu coração, eu conheço as minhas rachaduras, eu conheço as minhas lutas, Deus. Eu sei como é difícil viver isso, como é difícil viver essa imagem que o Senhor quer de mim e quer de nós. Mas eu sei também que a graça é muito maior, Deus. Eu sei que a Tua graça capacita a mim e as minhas irmãs aqui a viver a Tua vontade perfeita. Não é na força do nosso braço, mas na dependência do Senhor. Então eu clamo por mim, eu clamo por cada uma das minhas irmãs. Que pelo nosso modo de viver a gente possa mostrar para o mundo, Deus, que vale a pena depender do Senhor. Que vale a pena termos as nossas mentes e vidas transformadas. E que isso é reflexo da nossa salvação, da nossa entrega ao Senhor, Deus. Que a salvação seja vista, sentida no nosso modo de viver. E que nós sempre nos maravilhemos, Deus, com o privilégio que é Te pertencer e ter os nossos olhos abertos para enxergar a vida que nós só temos em Jesus. Obrigada por nos resgatar, por resgatar a nossa feminilidade. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.